Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras por 1-0 sobre o Novo Horizontino no primeiro jogo da grande final do Campeonato Paulista de 2026. Realmente nós tivemos um Palmeiras que estava jogando em casa, na Arena Barueri. Então o Palmeiras precisava da vitória, especialmente nesse primeiro jogo, uma vez que o Novo Horizontino tem um aproveitamento muito bom dentro da sua própria casa. Então é um Palmeiras que começou pressionando, um Palmeiras que começou tomando mais as ações do jogo, um Palmeiras que teve o controle da partida, especialmente nesse início, só que nós também temos que levar em consideração que o Novo Horizontino é um time extremamente bem organizado, extremamente bem montado taticamente, então o Palmeiras encontrou bastante dificuldade para estar rompendo essa defesa do Novo Horizontino. O Palmeiras, muito embora tivesse o controle da posse de bola, tivesse o controle do meio-campo, tivesse o controle do jogo, o Palmeiras não conseguia transformar isso em oportunidades claras de gol. Tanto que demora bastante para o Palmeiras dar o primeiro chute no gol. E logo no primeiro chute ao gol, depois de uma jogada do Ramon Sosa, o Flaco Lopes vai lá e consegue fazer um belo gol para o Palmeiras, abrindo o placar por 1-0. Esse gol deixa o Palmeiras com uma boa vantagem, não só na questão do placar, mas também a gente vê que o Palmeiras cresce bastante na partida depois desse primeiro gol. Tanto que logo na sequência nós temos uma outra jogada do Flaco Lopes, onde ele deixa o Alan na cara do gol, o Alan acaba chutando na trave, e no rebote quase que o Flaco Lopes faz o segundo gol. O Palmeiras que estava bem, estava controlando, porém começou a tomar alguns sustos. Começou primeiramente com uma jogada que o Novo Horizontino consegue quase marcar um gol. Realmente passa por dois jogadores do Palmeiras em frente da área. Quase que o Novo Horizontino consegue esse gol do empate. E logo na sequência nós temos o lance do pênalti. Nós temos um pênalti marcado para o Novo Horizontino. Na minha visão, o Palmeiras, especialmente nessa questão de posse de bola, quando o Palmeiras tem o controle da posse de bola, ele tem que ter muito cuidado nessa saída, porque a gente pode perceber que o Novo Horizontino ele aperta muito nessa marcação, especialmente na saída de bola. Então, esse lance do pênalti ele se origina numa perda de bola do Palmeiras, algo que não pode acontecer, especialmente numa final. Porém, como uma final, a gente também precisa dos nossos jogadores estarem em plena forma. O Carlos Miguel provou que estava, porque ele foi muito concentrado, foi muito bem, ele resolve ficar parado no meio do gol, e é justamente onde o jogador do Novo Horizontino chuta. Ele chuta no meio do gol, ele dá uma pancada bastante forte no meio do gol, e o Carlos Miguel está ali, fica parado e faz uma grande defesa, defende o pênalti, o primeiro pênalti que ele defende com a camisa do Palmeiras. Então realmente é algo bastante importante, algo que o Palmeiras precisava, e o Carlos Miguel também, para estar ganhando essa confiança, Ainda no final do primeiro tempo, ainda nós tivemos mais uma oportunidade, depois de um cruzamento do Andreas Pereira, o Murilo cabeceia, ele chega com bastante liberdade, ele até poderia ter caprichado um pouco mais, mas de qualquer forma ele acaba errando o gol. O Palmeiras vai para o segundo tempo com uma vantagem de 1-0, uma vantagem que não é confortável, mas de qualquer forma o Palmeiras inicia o segundo tempo já marcando o segundo gol, o gol com o Gustavo Gomes. Ele primeiramente cabeceia, o goleiro faz grande defesa e no rebote ele chuta para marcar o segundo gol do Palmeiras. Só que infelizmente, depois de uma análise do VAR, o VAR acaba constatando que ele estava em posição irregular, em posição de impedimento, e o gol é invalidado. Então o Palmeiras fica com esse 1-0 e mantém essa vantagem. O Palmeiras acaba fazendo um jogo mais na tentativa de buscar o segundo gol, porque na minha visão 1-0 fica bastante curto para o segundo jogo, lembrando que o Novo Horizontino tem um excelente retrospecto em casa, então era necessário o Palmeiras buscar mais um gol. Então no segundo tempo nós tivemos a entrada do Vitor Roque, a entrada do John Arias e também a entrada do Felipe Anderson, que deram uma boa melhorada na equipe do Palmeiras no segundo tempo. O Palmeiras busca pressionar, mas também acaba não indo com tudo, até porque o Novo Horizontino ainda tinha uma forte presença na área do Palmeiras, Estava tentando fazer algum gol, porque se ele empata, ele chega muito bem para esse jogo decisivo. Só que o Palmeiras, apesar de ter algumas chances ainda no final do jogo, acaba não conseguindo fazer o segundo gol.
e acaba indo para esse segundo jogo com a vantagem de 1-0, que na minha visão é uma vantagem, né? Não deixa de ser uma vantagem, mas para mim não é algo confortável, né? Lembrando que o Novo Horizontino tem 100% de aproveitamento em casa, é um time que é muito bom, um time que provou que é muito bem organizado, um time que sabe o que quer, tem uma proposta muito bem definida pelo seu treinador. Então, o título não está garantido, não está ganho. O Palmeiras vai ter que batalhar bastante, vai ter que estar muito concentrado, porque a gente viu o que aconteceu no jogo durante o campeonato, né, em que nós perdemos por 4-0. Então tem que ser algo feito com muita calma, muita tranquilidade, muita concentração para que o Palmeiras possa sair campeão. Mas o primeiro passo de qualquer forma foi dado, né? O Palmeiras vai para esse tipo de jogo com a vantagem do empate e caso perca por um gol de diferença, a partida irá para os pênaltis. Então o Palmeiras tem lá a sua vantagem, que na minha visão não é confortável e não tem nada garantido, mas de qualquer forma o Palmeiras dá um passo importante e fica a um passo de conquistar o Campeonato Paulista de 2026. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. Como é que você analisa o jogo? Se você acha que essa vantagem realmente é confortável? Ou o que você acha que vai acontecer no segundo jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.